Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo e o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje é empreendedorismo e para tratar desse tema trouxemos aqui ela, a Anne Consórcio Servopa, ela que é especialista em consórcio, campeã e referência em vendas há 24 anos gerenciando sonhos. Seja muito bem-vinda, Anne. Muito obrigada, Ismael. Boa noite. Prazer aí estar com vocês nesse podcast. Já quero começar aí iniciando, mandando abraço aí para os meus clientes que vão assistir com certeza. Obrigada. Isso é muito bom, né? Você cria esse networking, essa amizade, né, com seus clientes, né? A primeira saudação dela foi mandar um abraço para os clientes. Então, você que é cliente da Anne, tenha orgulho da sua vendedora de consórcio. Não é só vendedora, né? Se auxilia as pessoas a realizar sonhos, né? Digamos assim, né? Exatamente. Temos assessoria aí do início da contratação do consórcio, faturamento, contemplação, até o cliente estar com o bem em mãos. E como funciona essa questão? Tu falou ali da questão da assessoria. Porque tem muita gente que está no mercado vendendo consórcio, mas é só o vendedor que quer te vender a carta, depois ele some, né? Isso, esse é o nosso grande diferencial e vocês, meus clientes, né, que têm aí me acompanhado e quem ainda não é, pode aí acompanhar também o meu trabalho através das páginas aí do Google e das redes sociais. Prezamos muito pela qualidade em atendimento. Aqui é diferença mesmo no atendimento. Anne, eu conheço a questão do consórcio Servopa já há algum tempo, já vi bastante propaganda, enfim, desde a época ali de, vou comprar um carro, compro um consórcio, e o consórcio por um período longo, ele ficou, ele tinha uma imagem negativa. Com o passar dos anos, isso foi melhorando, né? Essa imagem negativa do consórcio foi melhorando, mas ainda existe muita desconfiança com relação ao consórcio ou não? Como que tu avalia estando há 24 anos no mercado? Então, Ismael, primeiramente eu falo para você que eu dei início no ano de 2000 no consórcio. Uhum. E quando eu comecei, claro que tudo era um pouco mais difícil, né? Até as linhas de telefone eram mais caras. Então, as abordagens, eu mesma cheguei várias vezes, saí fazendo trabalho a pé mesmo, batendo em portas de cliente para oferecer o consórcio, né? E, claro, com a tecnologia hoje, o consórcio se desenvolveu de uma forma mais rápida, mais transparente. Embora hoje a gente trabalhe num mercado que eu falo sempre que consórcio é o melhor produto que se tem no mercado, mas é um produto que ele não é um produto para todo o cliente. Ele tem um cliente específico para o consórcio. E quem são esses clientes? É aquele cliente que se programa, é aquele cliente que tem paciência, que se planeja, que paga sempre em dia. Para esse o consórcio é certo. Agora, eu sempre falo que clientes que têm pressa em adquirir o bem, ele tem que tomar muito cuidado, porque o consórcio não é um produto para ele. Uhum. Cliente com pressa vai pagar o preço. E qual o preço? O preço de fazer financiamento, o preço de cair em golpes de vendedores que oferecem consórcio de forma errada, garantindo grupinhos em andamento, lance embutido para contemplar rápido, estratégia de contemplação. Então, tudo isso tem que tomar muito cuidado. Uhum. Consórcio há 60 anos está no mercado e é o melhor produto quando adquirido de forma correta. Anne, eu queria conversar contigo sobre a gente deu fez um início ali, né? E já falamos do consórcio, já falamos aí. É que eu apresentei aqui como Anne Consórcios, né? Não tinha como a gente iniciar diferente a não ser falando do consórcio. Mas eu queria te conhecer. Quem é Anne? A Anne tem como primeiro nome Dione, sou natural da cidade de Colombo, morei em Colombo até meus 10 anos, aí na separação dos meus pais eu fui embora para a querida e linda cidade de Morretes, onde eu cresci. Você é de Morretes? Sim, eu me sinto mais morretiana do que colombense, embora o meu coração bate por essas duas lindas cidades. Foi lá em Morretes que eu dei início à minha área profissional. Iniciei muito cedo numa imobiliária, na imobiliária Centro de Morretes.
Fiquei nessa imobiliária por volta de 8 anos. E de lá eu vim embora para Curitiba e comecei com o consórcio, né? Gostava muito porque é até engraçado, tinha um rapaz que ia vender consórcio em Morretes e ele chegava na imobiliária e vendia consórcio para os meus patrões e nunca ofereceu consórcio para mim. Nossa. E aí eu ficava pensando, será por que ele não me oferece consórcio? Eu tô querendo comprar, pô. E aí eu ficava pensando assim, eles estão comprando antena parabólica, videocassete, né? E nunca me ofereceu. E aí foi nascendo no meu coração o desejo de vender consórcio. Eu sempre gostei muito de veículos, de carro, sempre gostei muito de terras também, mostrar terreno, enfim. E aí tirei o Cresce, sou corretora de imóveis, sou filiada ao Cresce Paraná. Então, também posso vender imóveis, posso fazer avaliação imobiliária, mas eu estou há 24 anos como vendedora de consórcio. Foi a área que eu me encontrei. E voltando um pouquinho na cronologia do tempo ali, falando um pouquinho do imóvel. Tu falou que tirou o Cresce, mas tu trabalhou com venda de imóvel também? Fiquei 8 anos numa imobiliária, só que lá eu era secretária e na ausência dos meus patrões eu ia mostrar terras, né? Eu levava os clientes para conhecer, enfim. Mas seguindo a área de corretagem mesmo, eu não trabalhei. Fiquei na imobiliária como secretária. Você trabalhou, ficou... Mas daí ali surgiu esse desejo seu de tirar o Cresce quando você estava secretária? A vontade era vir a Curitiba e trabalhar em imobiliárias grandes, né? Só que eu tive uma oportunidade de emprego no consórcio e... Acostumou com aquilo? Isso, acostumei. E claro que eu não deixo de exercer a função de corretora, porque hoje eu tenho parcerias com grandes imobiliárias em Curitiba, em Colombo, aí na região metropolitana, em Morretes também. O pessoal das imobiliárias em Morretes me indica muito cliente. Então, muitas das vezes, quando o meu cliente é contemplado, aí ele vai adquirir um imóvel lá e eu faço toda essa parte de processo de certidões dos imóveis e tudo, né? Eu acompanho o cliente. Com relação ainda a esse período que tu trabalhou ali na imobiliária, né? Teve essa oportunidade de conhecer, tirar o Cresce. Se por algum momento você pensou, vou ser corretora de imóveis e vou vender imóvel. Isso, mas não deu muito certo, não. Mas é legal porque essa questão do conhecimento, né? Tu falou que hoje é importante que você tenha o Cresce porque você tem esse conhecimento de avaliação, conhecimento de mercado e informação das tuas parcerias, né? Sim, é necessário. E eu não trabalho só com o Paraná. Nós trabalhamos hoje com o Brasil todo. O consórcio, ele serve para o Brasil todo. Então, eu tenho muitos clientes lá na região de Minas Gerais, Goiânia, né? Uberlândia, São Paulo. Então, muitas das vezes, o cliente também vai comprar imóveis por lá. E eu também faço essa ponte entre a nossa administradora e a imobiliária que ele está adquirindo o imóvel. E aí quando tu fala de... eu atendo clientes do Brasil todo, e a gente sabe que as vendas, elas, não existe um horário padrão, não existe um horário... vou trabalhar das 8 às 5, né, que é o horário CLT que a gente costuma falar. E o empreendedor, que é o seu caso, que é empreendedora e trabalha com vendas ainda, tem essa questão de não ter muito horário de falar com o cliente. Como que é para você? Eu inicio o meu trabalho às 5 da manhã. 5 da manhã? 5. E costumo fechar a minha agenda por volta das 23h30. Caraca! Todos os meus clientes, porque esse podcast eu vou passar também depois o link para os meus clientes, eles podem muitos lá compartilhar com os amigos deles, né? Que isso é muito importante. Quem já conhece o meu trabalho sempre está compartilhando, indicando. Eu trabalho muito com indicação. A minha carteira hoje ela é composta com 6.000 clientes ativos. E no mês de novembro eu bati recorde de vendas. E esse recorde vem da minha carteira de trabalho. Cliente satisfeito sempre está indicando. A minha filha está trabalhando comigo já vai fazer 1 ano. E eu sempre trago a ela essa informação que... O cliente satisfeito é nosso melhor vendedor. O cliente tem que ser muito respeitado. Então, aqui não é sobre vender, é sobre respeitar o cliente mesmo. Muitas das vezes eu estou com meu marido do lado, ele fala assim, nossa, mas o cliente queria comprar.
Eu falo, mas o consórcio não é para esse cliente. Para ele é imediato, algo imediato vai ser financiamento, tá? Então, eu procuro sempre trazer isso para a minha vida. Honrar cada pessoa que entra na minha vida. E você analisa que nem tu falou ali, com relação ao consórcio, né? Eu valorizo o cliente, eu faço uma pré-análise se ele está no momento de compra ou não. Sim. Mas ainda assim, tem cliente que você fala, olha, não é para você, e ele insiste em querer comprar ou não? Exato, muitos insistem em comprar, muitos não compram comigo e realmente compram com a concorrência. E aí acaba Mas muitas das decepcionando. vezes retorna falando, poxa, Anne, eu fiz, não deu certo, né? Eu tive o caso de um cliente agora que ele não está no Brasil, ele trabalha fora, e ele comprou um consórcio, a esposa não deixou, eu tenho que contar essa historinha, a esposa não deixou ele comprar o consórcio comigo porque eu falei que quem tem pressa não faz consórcio. E ele foi e comprou com uma empresa do Mato Grosso do Sul. Ele deu um valor lá bem elevado, em torno de R$80 mil para o vendedor. E em 3 meses ele estaria com o consórcio na mão. Claro que não aconteceu, né, Ismael? Não tem E ele como. perdeu R$80 mil. E aí depois ele voltou perguntando se eu conseguia ajudar ele, qual que seria o melhor caminho. Já tinha feito, então não tem como. Então, assim, eu sempre alerto o cliente. Lances em consórcio, só existe 2 meios de um cliente ser contemplado. Ou é sorteio, ou é lance. Não existe outro meio de contemplação. Cliente pagou em dia, está concorrendo tanto ao sorteio quanto ao lance. Ofertou o lance, foi contemplado, vai acontecer um prazo para ele pagar este lance, que são de 2 a 3 dias. Depende da administradora. Pagou o lance, ele está com o crédito em mãos para poder adquirir o bem aonde desejar. Crédito contemplado, aí abre-se um leque de grandes vantagens. Cliente contemplado pode fazer muitas coisas com a carta. Ele pode correr, comprar um imóvel, né? A gente até pulou o tópico ali, que eu quero falar sobre os segmentos que a nossa administradora opera. Mas ele contemplando, ele pode correr, comprar o imóvel, assim como ele pode também deixar a carta dele contemplada com rendimento nos fundos público, né, de rendimento. Então, está hoje em torno de 1% de aplicação ao mês. 1% ao mês? Ao mês. Então, você contemplou hoje 300 mil, até você encontrar o imóvel para comprar, esse teu crédito está tendo rendimento. E isso não é a administradora consórcio Servopa a qual eu opero. São leis, regras do Banco Central, ela se enquadra para todas as administradoras, tá? Então, assim, cliente não utilizou a carta, fica rendendo uma boa aplicação. E essa aplicação é diária. E essa aplicação de 1% ali, ela é mensal, né? É mensal, isso. Ela é diária. Então, conta-se todos os dias, chegando a 1% ao mês, isso. Mas ele vai aumentar o valor da carta. Eu contemplei uma carta de 300 mil, então no próximo mês eu vou ter 300 mil mais o rendimento. Mais o rendimento. Esse rendimento ele não pode retirar. Esse rendimento vai ser retirado junto com o crédito, tá? Ele pode utilizar esse rendimento para pagar a documentação, pagar a avaliação do imóvel, é dele esse dinheiro. Ou comprar um imóvel de valor superior. Eu tenho um cliente que é médico aqui em Curitiba. Ele contemplou uma carta de 400 mil, ele deixou o crédito dele quase 2 anos em aplicação e ele teve quase 80 mil de aplicação. Então, o rendimento é excelente. Como também o cliente, quando ele contempla, principalmente no início, ele pode comercializar esta carta. Isso também segue as regras do Bacen e é permitido. Então, se você é cliente e você foi contemplado, você pode utilizar esta carta para vender. Vamos supor, eu vou lá, comprei uma carta contigo, dei um lance, né? Vamos supor, contemplei a carta. Ou por sorteio, contemplei a carta. Isso. Aí eu posso vender ela contemplada, isso? Isso. Quando a contemplação acontece através do lance, você vai vender sim, só que a rentabilidade, o rendimento é um pouquinho menor, né? Porque o lucro mesmo é quando você contempla uma carta por sorteio. E hoje o ágio, a gente chama de ágio, que é esse lucro, ele vai dar em média de 30%, de 20% a 30% de ágio. 30% do valor. Vou contar bem rapidinho aqui uma história.
que é a história da minha cliente lá de Belo Horizonte. A Elis, ela foi contemplada numa carta de 500 mil, ela iniciou o consórcio, ela começou a pagar o consórcio, a parcela reduzida, que nós temos essa modalidade também, que é bastante interessante para investidor. Você não se descapitaliza pagando uma parcela integral, você pode pagar metade da parcela até ser contemplado. E ela iniciou o consórcio sem pressa, e na 4ª assembleia ela contemplou no sorteio. Caraca. Aí, como ela trabalha com grupos de pessoas, né, a empresa dela hoje tem mais ou menos umas 60 mulheres que trabalham com ela, todo mundo começou a me ligar, quero fazer consórcio, você deu sorte para a Elisa. Eu falava, calma, a sorte foi dela, tem que entender que quem contemplou no 4º mês foi ela. Não significa que você vai fazer comigo e vai contemplar no 4º. Sim. Né? Então tem que cuidar com isso. É que nem aquela história das lotéricas, né? Que saiu aqui um prêmio da Mega Sena de tal valor. As pessoas vão lá e começam a comprar um monte de bilhete, acham que lá vai ser o... Não funciona assim, né? Existe um padrão, e aí sorteia a sorte realmente. Não tem o que fazer. Se a pessoa estava no momento dela de comprar e deu certo... E deu certo, isso. E aí o que aconteceu? Como ela está em fase de divórcio, ela decidiu vender a carta dela, comercializar a carta dela. Uma carta de 500 mil com 4 parcelas pagas, até 1 ano, 2 anos pago, ainda dá para você ter um excelente lucro. Ela vendeu a carta dela e colocou 150 mil reais na mão, com 4 parcelas pagas de 2 mil. Então, olha só, pagar 8 mil e ter um rendimento de 142 mil é muito dinheiro. E isso não é papo de vendedor, eu falo sempre. O cliente que ele é contemplado, ele pode analisar o mercado, ver se tem algum imóvel para ele comprar, porque ele não pode sair também vendendo a carta dele, que às vezes ele perde de fazer um bom negócio, Sim. né? Também toma cuidado, tem esse prazo aí dele, porque a carta dele está tendo um bom rendimento, então não precisa vender de imediato. Não precisa ter pressa, né? Não precisa ter a pressa. Mas se ele decidir vender essa carta, ele vai pegar em média ali de 20% a 30% de ágio de lucro. E é permitido isso, tá? É totalmente legal essa transação. Legal. Aí tira do nome dele, ele transfere o direito para o novo cliente. A pessoa que vai ter direito de comprar o imóvel, a pessoa que vai assumir a dívida, e ele simplesmente vai ficar com o lucro e já vai, claro, fazer novos consórcios aí. E como que funciona com relação à garantia eu sei que para fazer, eu fui consumidor de consórcio, eu comprei um apartamento, né? E tem uma regra, daí não sei se é de empresa para empresa, mas que era por exemplo, na minha época era 4 valores, o valor da parcela eu teria que comprovar a renda para poder comprar o imóvel. Isso, cada administradora trabalha de uma forma diferente, tá? Consórcio, quando me pergunto se pode fazer consórcio tendo restrição no nome, claro que pode. Lembrando que no momento que ocorrer a contemplação, aí vai ser analisado se a pessoa vai ter o nome sem restrição ou não. Se tiver sem restrição, ok, dá continuidade no processo. Tem restrição, para aí o processo. Mas ela fica com a carta rendendo. Ela fica com a carta dela rendendo, ou pode vender a carta dela e ter esse excelente lucro. Né? Só não pode utilizar isso. Mas como ela pode deixar em rendimento, acertar o nome dela também nas empresas, né, que ela está devendo. Já fizeram essa pergunta para mim, Ismael? Porque isso, por exemplo, no financiamento não acontece. Não tem essa oportunidade. Financiamento, se está com o nome restrito, você não faz. Não faz, exatamente. O consórcio ainda tem essa possibilidade de você fazer, aguardar, contemplar ainda e depois resolver a situação financeira para depois fazer a aquisição. Eu tive um caso de um cliente em Morretes, que ele estava com um cartão de crédito, juros altíssimos, ele já tinha tentado vários acordos com o banco e não deu certo. Ele falou, vou desistir disso. Aí eu fui até a casa dele, ele fechou um consórcio comigo e foi contemplado lá, 1 ano e pouquinho depois pagando, foi contemplado. Aí eu liguei e falei para ele, José, até agora você pagou no teu consórcio aqui 16 mil. Essa tua carta dá para você comercializar ela e pegar em mãos 40. Ele falou, venda para mim.
Pegou 40 mil, foi fazer o acordo no banco, a dívida não era mais 16, a dívida se tornou lá 8 mil e pouco, porque quando você chega com o dinheiro, você consegue um bom negócio. Aí ele pegou o resto do dinheiro, comprou, trocou um carrinho dele e fez um novo consórcio com o nome OK agora. Organizado. Tá? Então, tem pessoas que têm restrição no nome e não faz consórcio, mas também não acerta o nome lá. E continua trabalhando e ganhando dinheiro e o dinheiro vai embora. Então, tem que cuidar muito com isso, né? Que consórcio é uma poupança forçada, é um investimento. É uma maneira de você guardar. É legal essa ideia sua de ter essa consultoria para o cliente. Né? Ter essa consultoria, explicar para ele como que funciona, explicar, olha, não entre em fria, não faça isso, não faça aquilo. Mesmo que você perca a venda, você tem essa confiança depois do cliente de, se eu comprar com ela realmente faz sentido. Essa consultoria, o cliente empolgado, né? Eu vi que consórcio, uma das coisas que tem muitos vídeos falando, né? Eu quero fazer alavancagem de capital, alavancagem de patrimônio, como alavancagem de patrimônio. Quero fazer alavancagem de patrimônio. Aí quer fazer a torta direito e não tem essa instrução. Quando que a alavancagem de patrimônio é um investimento legal? Quando o cliente contempla um consórcio, ele está lá na casinha dele, já tem um imóvel próprio dele, né? Não está pagando aluguel, que sempre o sonho de qualquer brasileiro e de qualquer pessoa do mundo é não pagar aluguel. Então, quando a pessoa está já com a estabilidade financeira e ela está pagando um consórcio para investimento, foi contemplado, pega esse crédito, corre, compra um imóvel, coloca o imóvel para alugar e o próprio aluguel se paga o valor da parcela. Então, aí a pessoa já não tem mais aquele compromisso com aquela parcela por mês, que tem alguém lá morando no imóvel pagando a parcela, imediatamente a pessoa inicia um novo consórcio. Eu fiz agora uma carta, Ismael, eu com a minha filha, a gente fez um consórcio imobiliário de R$1 milhão, adquirimos com a parcela reduzida, era para ser em torno de 6.500, a gente paga 3.250 de parcela e estamos pagando. Qual que é o nosso propósito? Quando for contemplada com a carta de R$1 milhão, comprarmos sala comercial para alugar. Aqui em Curitiba, a sala comercial, você sabe que tem lugar estratégico, né? Que, embora está tudo no digital, mas tem muitas profissões que precisam de sala comercial. Né? Massagista, dentista, enfim. Tem vários escritórios, enfim. E aí, aquela parcela nossa que ela vai, claro, passar pelo reajuste, ela vai ficar maior, nós não vamos pagar essa parcela. Quem vai pagar é os nossos inquilinos, é as pessoas que vão estar que alugaram a nossa sala, né? Então, para nós é um investimento, ou até mesmo, de repente, contemplar e vender essa carta com o ágio do mercado. Com relação tu falou aqui em relação ao ágio, com relação à questão do investimento, isso é legal ter clareza para a pessoa quando ela vai adquirir, fazer a pesquisa, né? Qual que é o interesse? Eu quero comprar para investimento, para depois... eu quero comprar para alugar barracão, né? Construir barracão, alugar. Isso. O consórcio hoje, ele funciona para a pessoa construir também? Sim, o consórcio imobiliário, o consórcio Servopa, que é uma empresa que está no mercado desde 1966, somos pioneiras de vendas aqui no Paraná. Hoje nós temos 47 empresas no nosso grupo, inclusive das 47 nós temos a Harley, a Trafe, a Ducati, a Honda, Plix, Audi Center, Volvo, que são empresas nossas, né? E trabalhamos com o consórcio no segmento automotor e temos o consórcio no segmento imobiliário. E respondendo a sua pergunta, no segmento imobiliário, o cliente pode comprar terreno, ele pode construir se ele tiver terreno, ele pode fazer reforma, ele pode comprar imóvel pronto, ele pode comprar mais de um imóvel com a carta de crédito. Então, se a carta dele for 500 mil, ele pode distribuir isso para 3 imóveis de 150 ou um terreno e mais a construção. E tudo isso, claro, o imóvel tem que estar 100% documentado para garantir o patrimônio da nossa empresa e garantir também a segurança do nosso cliente, tá? E os consórcios no segmento automotor, carro, moto, caminhão, trator, equipamentos agrícolas, toda a linha amarela.
Tá? E linha náutica também dá para você alienar com consórcio. Linha náutica também? Sim, jet ski, iate, dá para você utilizar o sistema de consórcio. Caraca, eu achei que dava para tudo isso. E voltando lá na alavancagem de patrimônio, o que é muito importante é a gente falar para o cliente que a gente quer analisar o histórico dele, que não é vender um consórcio, a gente quer prestar uma consultoria para você, cliente. Eu tenho o caso de um cliente agora que fez um consórcio porque a ideia dele era fixa de quitar um financiamento, porque o cliente pode utilizar o consórcio para quitar financiamento. Ocorreu a contemplação dele. Por que ele iria quitar o financiamento? Se aquela parcela estava confortável no orçamento dele, ele estava pagando com tranquilidade. Ele pegou esse crédito e comprou mais um imóvel. Então, ele colocou um outro imóvel para venda. Então, ele já não tem mais um imóvel, ele tem 2. Então, é muito importante, a gente quer dar uma assessoria para todos vocês, clientes, antes, né, de fazer um fechamento e sair vendendo aí qualquer coisa. Legal. Essa preocupação sua com o cliente é o que te torna hoje referência no que você faz. Sim. Né? É o que te torna referência em indicação, que a gente fala que a indicação ela é uma venda de 80% concluída. Você vai ter os teus 20% para explicar como funciona, porque é um cliente novo, mas a indicação ela já vem uma venda bem aquecida ao lead, né? Que hoje tem a questão do lead aquecido, frio, enfim. Uma venda de indicação, ela vem bem quente o lead para fechar. Aí precisa da consultoria técnica, porque de repente, eu comprei um consórcio contigo, para mim fazia sentido, eu indiquei meu amigo, tu vai fazer uma consultoria com ele, não faz sentido. Isso, não tem como. São pessoas diferentes, são histórias diferentes, sonhos diferentes, né? Mas eu falo que sempre consórcio tem que iniciar. Porque tem muitos clientes que vai jogando. Não, vou deixar aí para o ano que vem, para depois do carnaval, para depois da Páscoa. E você sabe que quanto antes a gente começa, antes a gente tem possibilidade de uma contemplação. Essa busca tua por esse aperfeiçoamento, é lógico que vem de muito estudo, vem de aprender sobre, ter propriedade para falar de consórcio, como tu tem propriedade para falar, afinal de contas, são muitos anos trabalhando com isso. Mas eu queria entender um pouquinho do início ali, queria fazer uma cronologia, voltar um pouquinho no início. Quais foram as suas dificuldades quando tu entrou no consórcio? Todas, quando eu entrei trabalhar no consórcio, eu não sabia sobre o produto e eu aprendi. E quando a gente aprende algumas das vezes de forma certa e muitas das vezes de forma errada. Eu aprendi a vender consórcio da forma errada no ano de 2000. Eu iniciei no consórcio e eu tive uma supervisora, e era a época que eles faziam um anúncio, e o anúncio ficava lá um telefone, e colocava-se um caminhão, vende-se um caminhão com entrada de 30 mil e parcela de R$500. Nossa. E aí o cliente pegava o jornal Alô Negócios e ele ligava naquele anúncio. E aí, se fosse minha vez de plantão, eu tinha que atender. E eu falava, olha, o senhor viu, seu Ismael, o senhor viu esse caminhão com 30 mil de entrada, parcela de R$500, mas esse caminhão está viajando. E aí o senhor faz um consórcio, que é o que muitas administradoras de consórcio ainda continuam usando essa técnica mentirosa para vender. E eu usei. Feio, eu usei. Aí eu falava assim, o caminhão tá... eu tenho um grupo especial que você dá um lance de 30 mil, eu vou colocar você num grupo especial aqui, que o lance é baixinho e você em 3, 6 meses contempla. Ismael, eu comecei a vender consórcio em 2000. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho de hoje, 2002, 2001, 2002, que eu aprendi a vender, que eu fui moldada a vender, pensa quantos clientes passou em 2000, que eu ganhei troféu como campeã de venda em 2000. 2000? Ganhei. Quando eu comecei, primeiro mês, outubro de 2000, eu levei um troféu para minha casa, um troféu que eu não faço honra, não está na minha parede, porque não foi dinheiro abençoado. Porque eu usei aquela técnica de vendedor para vender. Quando eu comecei a olhar para o ser humano e entender o que é uma venda com qualidade, é pensar, o que eu quero para ele é o que eu quero para mim? Vai servir para mim? Vai. Esse cliente, eu fidelizei, e esse cliente caminha comigo até hoje. E isso é muito importante, é você não pensar no dinheiro que você vai ganhar. Eu sou muito abençoada.
Eu falo para minha família que Deus me mima muito, sabe? Uhum. Todos os meses eu tenho conseguido fechar os meus objetivos. A minha empresa, eu tenho uma empresa hoje, estou com alguns funcionários, eu tenho uma equipe excelente trabalhando comigo, a minha filha, a minha sobrinha, que a gente faz de departamento de cobrança, a gente faz toda a parte de documento, a gente tem levado a Servopa a clientes com qualidade. Então, assim, meus clientes estão bem satisfeitos aí com o produto consórcio e com a empresa também. Uhum. Por quê? Porque quando a gente vende, a gente entrega o que a gente vendeu. Sim. E eu tô lá na frente da empresa dizendo, esse é o meu cliente, ele confiou em mim, eu tenho que fazer tudo por ele. E a Servopa sabe como que eu trabalho. E aí você começa a ver que tudo que vem é abençoado. Indiferente de crença que as pessoas têm, eu acredito que a pessoa tem que entender que toda plantação vai gerar uma colheita. E a plantação que eu fiz em 2000 até 2001 não foi boa. Eu falo para meu marido e falo, eu me envergonho de 1 ano trabalhando no consórcio e aprendi a vender de forma errada. Mas eu fui moldada e hoje eu tenho orgulho do trabalho que eu tenho feito para os meus clientes. Porque daí você atende o telefone a hora que toca, você conta para o cliente, estou aqui na tua cidade, estou em Itapiruçu, estou em Rio Branco do Sul, estou em Colombo, estou em Tamandaré, estou em Uberlândia, estou em Goiânia, estou fora do Brasil. Você conta para o cliente, ei, estou chegando a tomar um café com você. Nossa, não tem coisa melhor do que isso. Relacionamento. Legal, eu tô encantado aqui. E assim, como que faz para encontrar hoje a Anne? Você falou que tem um escritório, qual que é o endereço? A pessoa te encontra na rede social, telefone, WhatsApp, como que funciona? Sim, a Anne tem um escritório na rua Cândido de Abreu, 526, 16º andar, bem na frente do Shopping Miller. É um escritório que nós temos lá, preparado para atender vocês, para vocês tomarem um cafezinho aí conosco. Tá sempre eu e minha filha trabalhando aí. Temos também dentro da Servopa, acesso toda a Servopa, o escritório enorme dentro da Servopa para atender vocês. Só é agendar um horário comigo, porque como eu te falei, eu acordo 5 da manhã e quase sempre eu estou na estrada. Estou em Morretes, hoje mesmo fui a Paranaguá. Então, Paranaguá, Morretes, Antonina, Itapirapuã Paulista, Cerro Azul, Piaí, enfim, Brasil inteiro, Piracicaba, São Paulo. Então, o cliente fala às vezes, Anne, vem me atender, pega o carro e eu vou. E se você quer agendar um horário com qualidade, entre em contato antes comigo e eu vou atender você lá dentro da Servopa, tomar um café contigo, ou você vem no meu escritório. Estou sempre aqui para atender vocês. Maravilha. O podcast está se encerrando, mas é uma pena porque o tempo passou voando. O podcast ficou incrível. Para você que está assistindo esse podcast na data de hoje, a gente conversou muito, falou sobre muita coisa legal, né? Ou seja, muitas dicas valiosas aqui do que não fazer. Porque pelo que a Anne passou aqui sobre consórcio, tem muita gente falando o que fazer, mas ela fala o que não fazer no consórcio. Sim. Ela te dá uma assessoria. Então, se você está pensando em fazer um investimento, faz uma assessoria, uma consultoria com ela e faz a aquisição do seu consórcio se for o seu momento de compra. É isso? Isso. E sempre tomar muito cuidado aí com o que vocês vão adquirir, porque depois do consórcio feito, contrato assinado, consórcio pode ser, sim, realização de um sonho, como pode se tornar um pesadelo para muitos. Nunca pague em lance para vendedor. Lance só é pago depois que contempla direto na administradora. Nossa administradora não cobra taxa de adesão. Eu, vendedora Anne, não trabalho com grupinho especial, lancinho embutido, estratégia para contemplar em 2 meses, 3 meses, não. Eu trabalho com o que fica confortável o seu orçamento. Quero ajudar você realmente a realizar um desejo do teu coração aí, que é a compra do imóvel, ou compra do automóvel, ou até mesmo garantir uma aposentadoria futura, porque daqui a pouquinho a gente deixa de produzir, é a hora que a gente mais precisa ter uma renda extra. E o consórcio, ele veio para te ajudar. Então, você precisa pensar sobre isso. O que você achou do podcast? Gostou? Ótimo, claro. Convido vocês aí, empresários, você quer divulgar aí tua marca, vem para cá também. Vem conversar com o Ismael, trocar uma ideia aí.
É isso aí. Anne, é que eu pergunto isso porque ela estava bem com medo no início. Falei, não, é normal, é tranquilo, essa ansiedade acontece. Primeira vez que está participando, segunda vez que está participando de um podcast, Aqui, né? né? A Mas eu primeira já vez participei em participando outros aqui lugares. no nosso podcast. Falei, não, fique tranquilo, a gente vai conversar, vai passar rápido e realmente passou. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público que está assistindo, para os teus clientes, um abraço para os teus clientes, fica à vontade. Quero desejar a todos vocês aí um Feliz Natal, um próspero ano novo. Que 2025 seja um ano de bastante sabedoria, sabedoria do alto, que Deus dê sabedoria a cada lar, para que vocês realmente tomem decisões corretas em todas as situações. E que a gente possa, né, acreditar aí que um pouco mais em nós também, em Deus e em nós, porque eu acredito que a gente tem imagem e semelhança de Deus e a gente muitas das vezes esquece isso, que a gente está aqui não para viver com proposta, mas viver com um propósito. E que vocês também possam refletir sobre o novo ano que vai entrar aí. Desejo a todos um abençoado 2025. Maravilha. Obrigado pela participação, obrigado por compartilhar a sua história, contar a sua história, compartilhar conhecimento. E para todos que assistiram, o podcast de hoje foi incrível. Anne Consórcio Servopa, lá nas redes sociais, me acompanhe. Siga a Anne lá nas redes sociais. Aproveitando, siga a Conexo também nas redes sociais. Curte, comenta, compartilha, envie esse vídeo para um amigo. E vem com a gente aqui. A gente está sempre trazendo conteúdos para vocês. Então, para você que assiste a Conexo, nosso muito obrigado. Siga a Conexo nas redes sociais, Instagram, @Conexo _empresarial. No YouTube, Conexo _empresarial. Você vai ver lá diversos vídeos, podcasts para você adquirir conhecimento. Então, foram vários episódios que estão disponíveis já no nosso canal do YouTube. Então, eu queria também agradecer a você que nos acompanhou até aqui, agradecer a todos os nossos patrocinadores, apoiadores. Queria agradecer aí a Pizzaria Colodel, que é a nossa apoiadora no nosso podcast, acredita aí no nosso trabalho, já vem aí há mais de um ano sempre apoiando a gente, acreditando no nosso trabalho. Um abraço para o Adriano, para Isabelle, Israel, que estão lá na Pizzaria Colodel nesse momento. E para você que quer pedir a sua pizza, vai lá no Instagram da Pizzaria Colodel, tem o telefone, tem Pizzaria Colodel também no iFood, você vai conseguir encontrar lá. Faz seu pedido, agora já está nesse horário que nós estamos aqui quase às 20 horas. Então, pede sua pizza lá na Pizzaria Colodel e vai ser sucesso. A Pizzaria Colodel hoje é a pizzaria que tem uma pizza de massa de longa fermentação, uma delícia maravilhosa. Você vai conseguir saborear, né, sem que pese no seu estômago. Então, você vai pegar uma pizza de longa fermentação, você pode comprar pelo iFood, você pode comprar direto pela Pizzaria Colodel, por telefone. Então, localize Pizzaria Colodel, Santa Felicidade, Campo Magro, a melhor pizza da região de Curitiba. Tá bom? Um abraço, Adriano, um abraço para Isabelle, Israel, família toda lá da Pizzaria Colodel. E para você que nos acompanha, chegamos ao fim de mais um episódio, ao fim de mais um podcast da Conexo. Foi incrível ter você aqui. Que Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.